As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós aqui é um grande prazer estarmos iniciando este culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, né? Pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Gostaríamos de estar convidando a todos para encurvar vossas frontes, para orarmos e entrarmos na presença do nosso Deus. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada uma vida, Senhor, que está nos acompanhando neste momento agora, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando cada uma, Senhor, com as Suas bênçãos, ó Pai, com a Sua proteção, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, meu Pai, que mesmo em meio a tempos difíceis, ó Pai, o Senhor tem nos mantido de pé, Senhor. Muito obrigado, Senhor, fique conosco, ó Deus, nos dê a Tua palavra, Senhor, possa vir de encontro aos nossos corações e tudo que for feito aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, gostaria de estar fazendo um anúncio das nossas atividades. Nós temos atividades durante toda a semana e, como já é de conhecimento de muitos, vou estar aqui lembrando novamente de todas as nossas terças-feiras, né, às 19 horas, nós temos o nosso núcleo de oração em família, né? Nós estamos realizando esse núcleo de oração nesse período de pandemia, de isolamento social, todo mundo reunindo em seus lares, com as suas famílias, para buscarmos a face do nosso Deus. Às quartas-feiras nós temos a sala de oração pelo aplicativo Zoom, às 19 horas. Às quintas-feiras nós temos às 19 horas uma live com a ministração da palavra do nosso Deus, né, pelo Facebook PIB Trajano. E gostaria também de estar aqui deixando um forte abraço a todos vocês que aniversariaram ao longo desta semana, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, né, e que possa conceder muitos anos de vida na presença do nosso Deus. Nós vamos estar agora fazendo a leitura da palavra do nosso Deus. Encontra-se no livro de Salmos, capítulo 23, do versículo 1 ao 6. Salmos 23, de 1 ao 6. A palavra do nosso Deus diz assim, é um salmo conhecido por muitos, né? É um salmo de Davi, que fala assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor
para todo sempre. Vamos estar orando, agradecendo pela palavra do nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi lida agora, meu Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que ela venha, Senhor, a frutificar em nossos corações, ó Deus, que ela não seja apenas uma leitura, mas que ela possa ser, meu Pai, transformadora para nossas vidas, ó Pai, que verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, tem o poder de transformar e de mudar a nossa vida, Senhor. Amém. Muito obrigado, ó Deus, fique conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos estar continuando louvando o nosso Deus com o nosso irmão Vinícius. Amém. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, você aí na sua casa, que você consagre o seu lar à casa do Senhor e que ele se torne local de culto e adoração ao Senhor. Nós estamos aqui com alegria em poder cantar louvores a esse Deus, em poder dizer: Senhor, te quero ouvir sua voz, Senhor, te quero mais, revela-te a nós. Então vamos cantar isso: eu te busco, eu te procuro a Deus, no silêncio tu estás. Cante com a gente, você vai poder acompanhar a letra ali também. Que você adore o Senhor de forma alegre nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, vamos! Prosseguindo para o alvo eu vou, para o alvo, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Cante com a gente. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me alcançar. Então, temos vivido momentos de angústias, momentos de dor, sofrimento, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, tem poder para nos livrar de todo mal. Busque ao Senhor, confie nele, no nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Deus, no nome de Jesus, confiamos na sua palavra, que nos diz que o Senhor não nos abandona e que o Senhor está no controle de tudo. Mesmo que aos nossos olhos pareça descontrole, mas o Senhor está no controle de tudo. A sua palavra traz ordem em meio ao caos, em meio à desordem das nossas vidas, Deus. Te louvamos por isso. E que possamos nos apegar e confiar no Senhor, crendo que a alegria virá ao amanhecer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, no segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. Portanto, hoje estamos comemorando o Dia do Pastor e, como não podíamos deixar de comemorar e honrar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, queria desde já convidá-lo, pastor, logo após essas minhas palavras, trará a palavra, nós vamos orar por ele, mas em nome da PIB Trajano, queria deixar umas breves palavras que foram preparadas para ele. Ofereço também aos pastores, amigos, os pastores que já passaram aqui pela PIB Trajano, que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra
sirva para vocês também representado aqui na pessoa do nosso pastor Ruminique nessa noite. Vamos lá. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas mais espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imerecível coroa da glória. 1 Pedro 5, 2 a 4. Essa, sem dúvida, é a grande missão de um pastor, que segue os verdadeiros princípios da palavra de Deus. Ser pastor é ser chamado por um Deus eterno, sempre amado, que está presente em cada situação. Ser pastor é saber amar a todos que estão ao seu redor, mesmo que incompreendido for. Ele sabe exercitar o amor. Ser pastor é ser empático, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Ser pastor é saber que nem sempre o atenderão. Às vezes, uma dose de incompreensão fará com que chore então. Mas logo tudo passa, porque o carinho ele receberá, muitas vezes de um pequenino que sua alma acalentará. Ser pastor é aprender com os desafios dos novos tempos, saber cuidar de uma igreja em tempos de pandemia, mantendo a igreja unida e cumprindo a sua missão. A primeira igreja batista em Trajano de Moraes agradece a Deus pela dedicação e cuidado do pastor Ruminique para com o rebanho do Senhor. Parabéns pelo seu dia. Pastor. Amém. Obrigado, meu irmão. Essas são as humildes palavras que preparamos para o Senhor. Bruno, tem uma lembrancinha, que é de costume da nossa igreja também. Obrigado. Agradecer a Deus o carinho da igreja, né? Esse amor que tanto eu quanto a minha família recebemos de cada irmão, cada irmã. Né? Agradecer pelo presente também, né? Aqui entregue, né? Através do irmão Bruno. Né? Que Deus abençoe essa amada igreja. Para mim é um grande privilégio pastorear a primeira igreja batista em Trajano de Moraes, né? São 7 anos, né? Para a honra e glória do nosso Deus, e quero louvar o Senhor por esse privilégio, por essa alegria, por esse momento de exaltação ao nosso Deus, porque tudo que nós fazemos, tudo que somos pela graça. Amém. Então nós louvamos e bendizemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Vinícius, pela homenagem, que Deus abençoe a vida do amado irmão. Amém. A gente gostaria de dar um abraço, mas não vai ser possível, mas fica aí nossa lembrança e nossa oração. Vou orar pelo pastor, agradecendo e louvando a Deus pela vida do pastor e desde já pela palavra que será pregada no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, louvamos ao Senhor pela vida desse teu servo, que há 7 anos ouviu o chamado, foi convidado a pastorear essa igreja, Deus. Pastor esse que se dedica em estudar a palavra, como bem sabemos, pastor esse que ama a sua igreja, por isso louvamos ao Senhor pela vida dele, louvamos ao Senhor pelo cuidado, Pai, que Ele tem para com a sua igreja, para com cada membro, Deus, louvamos ao Senhor pela forma que Ele tem conduzido esse momento especial e único e diferente que estamos vivendo, Pai, muito obrigado pela vida dele e pedimos agora, que a sua mão de poder esteja sobre a vida dele no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor alcance, que o Senhor seja também com Marciele, Stephanie também nesse momento, Pai, que são ajudadoras, que são tão participantes desse ministério também, que são atuantes nesse ministério, amém, que elas auxiliem, que a Marciele tenha sempre uma palavra de conforto para o pastor, de ajuda, de incentivo para ele. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida dela também, que se dedica e trabalha na sua obra, no seu ministério, nos afazeres aqui na igreja, pela vida da Stephanie, da pequena Stephanie, tão amada por nós, Pai, que ela cresça também, instruída nos seus santos e poderosos caminhos, Deus. Mais uma vez, pedimos agora que o Senhor use o teu servo, que a sua palavra alcance o coração de quem precisa, como tem alcançado até aqui, que chegue como conforto aos nossos corações, e que o Senhor use esse seu servo para pregar, faça-o lembrar de tudo que estudou, de tudo que preparou para pregar para nós nessa noite. Abençoe esse pastor tão amado por nós, pastor querido, que o Senhor use. Pedimos ainda por aqueles pastores que porventura estão nos assistindo nessa noite, nesse momento. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida do pastor, nesse 2º domingo de junho. Que o Senhor dê sempre palavras a ele nesse momento que estamos vivendo, que o Senhor os faça pregar a sua santa, viva e verdadeira palavra, no nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pelos pastores que passaram pela nossa igreja ao longo desses 95 anos. Que o Senhor alcance e abençoe também cada um deles.
No nome de Jesus, entregamos a vida do pastor mais uma vez nas tuas mãos. Louvado seja para sempre. Amém. 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 Deus abençoe, pastor. É um momento de alegria e refrigério, nós podermos, mesmo nesses momentos difíceis, estarmos aqui nesse tempo para glorificarmos ao Senhor. Como o irmão Vinícius acabou de dizer, nós não podemos nos reunir, né, Vini? Não podemos estar em aglomerações, então somos poucos irmãos aqui hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um deles, irmão Igor, irmão Vinícius, irmão Bruno, irmão Johnny. E como o irmão Vinícius acabou de falar, irmãos, hoje é comemorado o Dia do Pastor. E eu tenho o privilégio, a alegria de, há 7 anos, estar pastoreando a vida de grande parte dos irmãos que estão participando desse culto e dizer da alegria que eu tenho de pastorear a vida de cada um de vocês. Deus me deu esse privilégio. Pastorear tem lutas, tem dificuldades, tem lágrimas, mas tem alegria, tem regozijo, tem um privilégio de poder servir a igreja de Cristo Jesus. E eu quero dizer para cada um de vocês que Deus me chamou para esse ministério e eu me sinto privilegiado pelo Senhor por Ele ter me chamado. E hoje, diante do Dia do Pastor, eu quero falar ao seu coração, ao meu coração, sobre o bom pastor. E nós sabemos aquele que é o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E quantas são as vezes que nós escolhemos a porta errada na trilha, na caminhada que nós estamos tendo em nosso dia a dia? Quantas são as vezes que nós ouvimos a voz do nosso coração, dos desejos, dos prazeres passageiros? Quantas são as vezes que nós ouvimos a voz do homem no lugar da voz de Deus? Por isso, nessa noite, nós vamos refletir sobre uma metáfora, uma comparação que foi feita por Jesus, mas que nos traz profundos ensinamentos para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 16. João, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 16. Estaremos refletindo sobre o tema Jesus, o bom pastor. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Oremos nesse momento, vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Obrigado a Deus por esse culto de exaltação ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o grande pastor, o Senhor é o supremo pastor, e nós glorificamos ao Senhor por isso. E pedimos que o Senhor fale, ó Pai, com cada um desses irmãos e irmãs que estão participando desse culto, ó Pai, seja em sua casa, seja em seu trabalho. Eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações. Perdoe, Pai, nossos pecados.
e que venhamos também preparar o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmão, Jesus está aqui usando uma metáfora, usando uma imagem sobre o pastor e as ovelhas. E esse símbolo que Jesus usa nos traz aprendizados importantíssimos para a nossa vida espiritual. As metáforas, as parábolas de Jesus eram histórias contadas para ensinar as profundas verdades do reino dos céus. E é importante nós nos localizarmos nessa parábola, nessa história, para nós entendermos como ela se aplica para os dias atuais, para o ano de 2020, para esse momento que você e eu, nós estamos vivendo. Existia, antigamente, quando esse texto foi escrito, um grande aprisco, ou seja, o aprisco era um grande curral onde era colocado as ovelhas. E no tempo do inverno, esse grande aprisco, os pastores, eles levavam as suas ovelhas para esse grande aprisco, todos os rebanhos eram reunidos ali, e existia um porteiro para esse aprisco. Pela manhã, os pastores, eles iam, chamavam as ovelhas pelo nome, né? Simplesmente através da sua voz, as ovelhas sabiam quem era aquele pastor. E é algo muito importante que nós precisamos entender, que quando chegava o tempo do verão, o tempo quando eles poderiam levar os rebanhos para as pastagens verdejantes, eles não voltavam para esse grande aprisco muitas das vezes. E aí eles improvisavam um aprisco. E aí o pastor se tornava a porta desse aprisco. Para as ovelhas entrarem ou saírem, elas precisavam passar pelo pastor. Então, nós precisamos entender essa figura de linguagem que Jesus está utilizando aqui, essa metáfora, esse exemplo, esses símbolos. E o contexto de João capítulo 10 é logo João 9. João 9 conta a história de um cego de nascença. Esse cego de nascença, ele cresceu e se tornou mendigo. Não havia como sobreviver, não havia recursos para ele, então ele mendigava. E certa vez esse cego se encontra com Jesus, e Jesus se compadeceu deste cego. E diz a palavra do Senhor em João capítulo 9, que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou, untou nos olhos daquele cego. E aí Jesus disse para ele ir e lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aquele cego foi, se lavou. E o decorrer da história que nós temos em João capítulo 9, são os fariseus, os doutores da lei, naquele tempo os grandes mestres da teologia, que estão agora querendo saber quem fez aquele milagre. E esse é o contexto de João capítulo 10, que precisamos trazer à memória antes de entrarmos no versículo 7, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, ou mantê-la aberta, e olhar comigo o que diz o versículo 7 nessa noite. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O texto está nos mostrando que Jesus, ele é a única porta, a verdadeira porta da salvação. E isso nos mostra que existem outras portas, mas que não são verdadeiras. São portas falsas, que oferecem alegria, mas que na verdade só tem tristeza. Que oferecem salvação, mas só tem sofrimento e morte. E uma dessas portas que nós vemos nesse contexto, João capítulo 9, é a porta da falsa religião humana. O texto ele é claro em dizer que o ladrão ele vem somente
para matar, ou seja, ele quer desfrutar da carne das ovelhas, para roubar e para destruir. Ele não tem amor pelas ovelhas. Irmãos, quando nós falamos sobre religião, nós precisamos compreender o que significa religião. Religião é o serviço e a adoração a Deus. Religião é um conjunto pessoal ou um sistema institucionalizado de crenças e práticas religiosas. Então, quando nós falamos sobre uma religião humana, uma religião que não é verdadeira, uma porta que é falsa, nós estamos nos referindo àquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Essas falsas religiões ensinam que você vai para o céu pelos seus méritos, e não porque Jesus Cristo morreu numa cruz, e não somente por meio de Cristo Jesus, somente por essa porta que é Cristo. A falsa religião, ela ensina que é necessário você repetir muitas orações, a mesma oração muitas das vezes, para você receber o perdão de algum pecado. A falsa religião, ela ensina que você precisa dar grandes ofertas para receber o favor de Deus. A falsa religião, ela ensina que a salvação é pelas obras e não pela graça, por meio da fé somente. A falsa religião ensina que para você ser abençoado, você vai precisar comprar uma caneta ungida, você vai precisar comprar um óleo ungido, você vai precisar comprar algo ungido, objeto ungido, para ser abençoado pelo Senhor. Essa não é a verdadeira religião. Essa não é a religião celestial. Essa não é a religião divina. A religião humana, a falsa religião, a porta falsa, ela tenta religar o homem com Deus, algo que sem Jesus não é possível. Essa é a falsa porta da religião humana. E se você estiver numa delas, saia dessa religião, porque só existe uma verdadeira religião, uma religião que é divina, que nasceu no céu e não na terra. E eu não estou falando da igreja batista, da igreja assembleia, da igreja metodista, da igreja Brasil para Cristo. Eu estou falando do cristianismo. Eu estou falando de Jesus. Quando você verdadeiramente segue Jesus, quando você obedece a palavra de Deus. Quando as multidões seguiam Jesus, diz João capítulo 6, verso 28 e 29, que elas fizeram uma pergunta para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? João 6, 29, Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta. Nós somos chamados para crermos em Jesus, para confiarmos em Jesus. Mas além da falsa religião, da religião humana, da religião que não está de acordo com a palavra de Deus, existe outra porta enganosa. Essa é a porta do mundo, que diz a Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno. Mateus capítulo 7, verso 13, nos alerta: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, essa é a porta que oferece a felicidade imediata, os prazeres para hoje, mas ela não conta que esses prazeres são passageiros, que eles são momentâneos, que eles levam para a morte, para o sofrimento eterno. Eles não dizem isso. A história é contada somente pela metade. O mundo oferece os vícios escravizantes, os prazeres que nunca saciam, mas aprisionam. Eles oferecem mentiras adornadas e pintadas como se fossem verdades. Tiago capítulo 4, verso 4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ah, irmãos, como a nossa carne odeia esse texto. Como a nossa carne odeia esse texto. Porque ele está dizendo que não tem como você e eu sermos amigos de Deus e sermos amigos do mundo. Então a nossa carne, ela não tem prazer nesse texto. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos crucificar a nossa carne. Nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos negar a nós mesmos e seguir, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus todos os dias da nossa vida. Nossa carne odeia esse texto, porque não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não tem como ser amigo dos prazeres carnais e amigos de Deus Pai. Não tem como se entregar aos vícios e às vaidades que esse mundo oferece e ter vida, relacionamento com Deus ao mesmo tempo. Essa é uma falsa porta que é oferecida. Precisamos nos lembrar que nós estamos numa constante batalha, que o Espírito milita, batalha, ele luta contra a carne, para que nós não venhamos fazer o que nós queremos. Diz Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 24, diz que os que são de Cristo crucificaram a carne. Irmãos, todo cristão vive uma guerra. Se você é um servo de Deus, você está numa guerra agora. A sua carne está batalhando com o Espírito que habita em você. Você está em batalha. Mas nós temos uma guerra interna. Da carne contra o Espírito. Do Espírito contra a carne. Mas nós temos uma paz que ninguém pode tirar. Que é a paz com Deus. Nós temos uma paz com Deus em Cristo Jesus. Agora nós somos filhos de Deus e não filhos da ira. Porque nós temos o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a única porta para a salvação. Ele é a única e a verdadeira porta que pode salvar você e que pode me salvar. Irmãos, qualquer pessoa que crê nessa declaração, que Jesus é a única porta que pode salvar, está admitindo que o cristianismo é a religião divinamente revelada. Que o cristianismo é a verdadeira religião. Somente através de Cristo há salvação. Versículo 9, a parte A diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Algumas páginas depois, Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, somente Jesus salva, porque Ele é o bom pastor. Ele diz no verso 11, João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por você, Jesus deu a vida por mim. Jesus pode salvar, porque Ele morreu a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar, Ele se entregou para que você tenha vida, e eu tenha vida, e nós tenhamos vida em abundância. Porque Ele morreu a morte vicária, a morte substitutiva. Ele morreu no seu lugar para que você possa viver a vida de Cristo hoje. Cristo vivendo em nós a esperança da glória. Nós temos o bom pastor. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Mas ainda no verso 9 na sua Bíblia, olhe. O texto diz na parte B: entrará e sairá e achará pastagens. Somente através de Cristo, a única porta para a salvação, nós temos a verdadeira liberdade. Nós temos a verdadeira proteção, porque Ele é a porta do aprisco. Nós temos, somente através de Cristo, a verdadeira provisão. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aquilo que você precisa, você encontra em Cristo. Sem Cristo só há um vazio profundo na alma. Somente um vazio profundo na alma. Versículo 10, quero convidar você a olhar na sua Bíblia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, Jesus é o bom pastor porque Ele deu a vida por nós. O contexto nos mostra a história desse cego de nascença, como eu já citei aqui.
mas que os escribas, os fariseus, os doutores da lei daquele tempo, eles não aceitaram aquilo que havia acontecido num sábado, porque Jesus havia curado aquele homem num sábado. E eles não estavam aceitando que Jesus era um servo de Deus. Eles não estavam aceitando que Jesus era o Cristo, simplesmente porque eles não queriam se dobrar diante da majestade do Senhor. Os atos eram claros, os milagres revelavam que Deus se tornou homem e habitou entre nós. Mas o ladrão, ele não é pastor. O mercenário, ele também não é pastor. Existe somente uma única porta que nos leva à salvação. E essa porta se chama Jesus Cristo. Jesus é a porta, o resto é parede. Guarde isso no seu coração. Essa foi uma frase que eu vi muito interessante. Jesus é a única porta. O restante pode parecer, pode oferecer muita coisa, mas não nos leva até Deus Pai. Então hoje, o tempo que se chama hoje, Jesus nos chama a vivermos a verdadeira alegria, a verdadeira salvação, a verdadeira vida abundante que Ele veio para dar para você e para mim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a vida plena, a vida de qualidade, a verdadeira salvação. O texto continua e ele diz: as ovelhas seguem somente esse bom pastor. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse pastor que é seguido pelas ovelhas, as ovelhas sabem, conhecem a voz do pastor. Quando eu disse no início, o pastor ele chegava diante daquele grande aprisco. As ovelhas sabiam, simplesmente pela voz do pastor. Quando ele chamava o seu rebanho, as ovelhas vinham, porque elas sabem que o pastor, ele é o bom pastor. Salmo 34, verso 8 diz: ó, provai e vede que Deus é bom. Experimente Deus na sua vida, tenha vida com o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando a vida do seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Irmãos, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que bom saber que Jesus é o bom pastor. Que bom poder saber que nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. Que diante das lutas da vida, que diante das dificuldades, diante da dor, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Nós temos Jesus, o bom pastor, em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, ovelhas sem pastor não têm direção, elas ficam dispersas. E é interessante o exemplo que Jesus dá do pastor e da ovelha, porque a ovelha, ele é uma criação de Deus míope, ela enxerga muito pouco. Então, se uma ovelha se perder, a chance de ela cair nas mãos do lobo são enormes. As chances dela se afogar no meio das águas turbulentas são imensas. É um animal míope, um animal frágil, que é totalmente dependente do pastor. Ovelhas sem pastor não têm proteção, elas morrem. Isso significa que eu e você sem Jesus, nós estamos perdidos. Eu e você sem o bom pastor, nós estamos condenados à morte eterna. Mas o texto continua, verso 14 e 15, eu quero convidar você a olhar na sua Bíblia. Versículo 14, versículo 15. Disse Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus conhece você. Agora você precisa conhecer Jesus. Você precisa buscar Jesus. Você precisa ter vida com Jesus. O pastor da ovelha conhece uma por uma. Ele sabe o nome de cada uma daquelas ovelhas. Agora nós precisamos conhecer a voz do bom pastor. Nós precisamos conhecer a tua palavra.
Nós precisamos conhecer o seu caminho, por isso nós somos o povo do caminho, o povo que segue o bom pastor, o povo que segue a Jesus. Por isso nós somos discípulos do bom pastor. O texto continua e eu quero convidar você a olhar no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. O que significa, pastor? Esse rebanho que Jesus está falando, que ele precisa trazer essas ovelhas para esse aprisco. Jesus está falando de você que ainda não entregou a vida para ele. Jesus está falando que essas ovelhas que ainda não fazem parte do rebanho celestial, do rebanho de Cristo. Jesus está falando para você, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são judeus. O texto está falando de mim, de você, de nós. O texto está falando de todo aquele que irá entregar a vida para Jesus. Preciso trazer, diz a parte B do verso 16, preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Ei, quando a palavra de Deus é pregada e você crê nessa palavra, você passa a fazer parte do rebanho de Cristo, do bom pastor. E hoje, o bom pastor está chamando você. Hoje Jesus está chamando você para você entregar a sua vida para Ele. Hoje Jesus está chamando você para você fazer parte do rebanho do bom pastor, do pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Você que talvez está afastado do caminho do Senhor, eu quero dizer para você que Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por você e por mim. E a palavra de Deus nos chama a aceitarmos o bom pastor como único Senhor, como único Rei, como único Salvador das nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse símbolo, essa metáfora de pastor, é algo muito lindo que Jesus é chamado. Só que Jesus não é chamado somente do bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas em João 10:11. Jesus também é chamado do grande pastor que cuida e supre as necessidades das suas ovelhas, como está em Hebreus 13:20, porque ele ressuscitou. E Ele intercede por você e por mim. Ele é o grande pastor. Ele é o pastor também do Salmo 23, como nós lemos hoje. Porque Ele é o nosso pastor e de nada nós temos falta, porque Ele supre aquilo que é necessário para você e para mim. É Ele que nos dirige para as águas tranquilas. É Ele que unge a nossa cabeça com óleo. É Ele que nos conduz a pastos verdejantes. Se você quer verdadeiramente fazer parte do aprisco do bom pastor, entregue sua vida para Jesus hoje. Se você quer ser cuidado pelo grande pastor que ressuscitou e que hoje intercede por nós, que hoje cuida de nós, entregue a sua vida para Jesus. Mas a Bíblia não diz somente que Jesus é o bom pastor. A Bíblia não diz somente que Jesus é o grande pastor. A Bíblia diz também que Jesus é o supremo pastor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Eu estou terminando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória, que nunca perde o seu brilho. Quando o supremo pastor se manifestar. Quando, pastor? Não sei. Nós não sabemos o dia nem a hora. Os sinais estão aí comprovando que em breve ele virá, não tardará. Essa pandemia é um sinal que revela que tudo aquilo que ele falou está se cumprindo. E o texto diz, quando o supremo pastor se revelar, diz o texto, se manifestar, vocês receberão a coroa de glória. Jesus é o supremo pastor que voltará para levar as suas ovelhas para estar para sempre com ele.
A minha pergunta para você hoje é se você já entregou a sua vida para Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é se você está tendo um relacionamento com um bom pastor. Jesus morreu para que você tenha vida. Jesus ressuscitou e está vivendo também para você, cuidando de você, suprindo as suas necessidades, as necessidades daquele que confia nele. Mas Jesus também, como supremo pastor, ele voltará para levar para si as suas ovelhas. Como está a sua vida com Deus hoje? Como está a sua caminhada com o bom pastor? Eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus, a entrar através da única porta da salvação, que é Cristo, o bom pastor. Eu quero convidar você a entender que sem Jesus nós estamos perdidos como ovelhas sem pastor. Sem Jesus não há vida em abundância. Sem Jesus não há salvação. Não importa o que nós possamos fazer. Podemos achar que as nossas melhores obras podem nos levar para o céu, mas a Bíblia diz que isso não existe. A Bíblia diz que pela graça vocês são salvos, Efésios 2:8, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não tem como ser salvo pelas obras. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundície. Trapos de imundície. Trapos de imundície, irmãos, naquele tempo, quando o texto foi escrito, eram os panos que as mulheres usavam, porque naquele tempo não existia absorvente. A Bíblia diz que as nossas melhores obras, sem Cristo, sem fé em Jesus, as melhores obras nossas, são como os trapos de imundície. Somente a salvação através de Cristo Jesus. Somente a única porta, o único caminho, a verdade e a vida que pode nos levar a Deus Pai se chama Jesus Cristo. Então não tente ser salvo sem Jesus. É perda de tempo. Mas se hoje você entregar a sua vida para o Supremo Pastor, para o grande pastor, o bom pastor, você entrará e achará pastagem, entrará e sairá. Você será guardado, protegido pelo bom pastor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero convidar você, onde você estiver nesse momento, a entregar a sua vida para Jesus. Se você estiver afastado do caminho do Senhor, eu quero convidar você a começar a viver um novo tempo, uma nova história, a voltar para Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és o bom pastor, o Senhor deu a vida pelas suas ovelhas. Obrigado, Senhor, porque tu és o grande pastor, o Senhor ressuscitou. O Senhor está cuidando de nós. Obrigado, Senhor, porque tu és o supremo pastor, o Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja. E, ó Deus, nesse momento eu lhe peço por essas vidas, ó Pai, que estão participando dessa mensagem. Eu lhe peço, ó Deus, aqueles que estão entregando a vida para ti, ó Pai, aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, eu lhe peço a bênção do Senhor sobre eles. Aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, cambaleando, que estão fracos na fé, mas que estão nesse momento, ó Pai, clamando ao Senhor, eu lhe peço a Deus que o Senhor abençoe e o Senhor fortifique, ó Pai, na tua graça. E nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos o bom pastor que deu a vida, que ressuscitou e que vai voltar para buscar a tua igreja. Toda honra e toda glória nós entregamos a ti, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe as nossas famílias, que tenhamos uma semana abençoada pelo bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, mas que ressuscitou e que vive e que voltará para buscar o seu povo. Nós vamos nesse momento orar. Nós estamos terminando o culto dessa noite. E como nós dizemos, quando nós terminamos o culto dessa noite, você pode fazer da sua casa, estamos terminando o culto dessa noite, meu irmão. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã no seu lar. Obrigado, Senhor, por cada um que está participando, Pai, desse momento. Nós glorificamos ao Senhor e te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Abençoe, Senhor, essa semana que está se iniciando. Glorifica o teu nome em nós e através das nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Erga suas mãos para receber a bênção que vem do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as santas consolações do doce e divino Espírito Santo de Deus repousem sobre nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos.